Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao 12 em Campo desta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Passando aqui, claro, para atualizar as notícias do Timão, bater aquele papo com vocês, saber a opinião, ouvir seu comentário, deixe seu comentário aqui, deixe o comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos aqui. Primeiro, ontem o Kia Iorabichan, empresário, deu uma entrevista à Rádio 365 do Olivério Júnior e o capitão corintiano fez 2 perguntas a ele. Uma delas é sobre a questão financeira, de ajuda ao Corinthians financeiramente. Você vai saber o que o Kia respondeu aqui. Tá? Vamos falar também sobre a situação do Michael. Tive informações ontem atualizadas sobre o Michael. Conversei com a fonte, uma pessoa muito próxima ao Michael, e que me deu, mais uma vez, a informação precisa, tá, da situação do atacante. Vem para o Corinthians? Não vem? E para a gente encerrar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a lista de dispensa. Tem um monte de jogador aí que eu não lembrava nem que estava no Corinthians, mas que está indo embora. Eu conto tudo para vocês logo depois da nossa vinheta. Fica comigo aqui. Doze em Campo News desta segunda-feira no ar. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua companhia. Vamos começar falando aqui sobre o Kia Iorabichan. Kia Iorabichan, que ontem deu uma entrevista à Rádio 365, do jornalista Olivério Júnior. E entre as perguntas, o capitão corintiano, nosso amigo que está sempre aqui com a gente todos os dias, fez 2 perguntas ao Kia. Tá? E o Kia respondeu as 2 perguntas, até uma mais rápida, a outra de forma muito longa. Né? Vou falar sobre a pergunta que o capitão fez para ele sobre a questão financeira. Né? Sempre a gente ouviu falar, mas o Kia põe dinheiro, o Kia vai ajudar, o Kia isso, o Kia colabora. E o Kia falou o seguinte: nunca deixei de ajudar o Corinthians. Sempre que precisei, sempre que precisou, né, sempre que o Corinthians precisou, ele sempre ajudou e sempre vai ajudar. Tá? Ele se declara corintiano, diz que os filhos são corintianos e foi muito contra algumas questões recentes aí, como a ida do Vitor Pereira, enfim, esses assuntos que já estão meio cansativos, né, com relação ao Vitor Pereira, mas o Kia se posicionou contra, diz que não teve absolutamente nenhuma participação, diz que foi um grande erro que ele cometeu com o torcedor, com a direção, enfim. Mas com relação à questão financeira, o Kia disse sim, que sempre vai ajudar o Corinthians, inclusive quando o Corinthians precisou e que o procurou, ele não pensou 2 vezes e ajudou. Né? Então, são palavras do Kia Iorabichan, que há quem goste, há quem não goste. Algumas pessoas acham que ajudou o Corinthians, acham que prejudicou o Corinthians. Enfim, cada um tem o direito de ter a sua visão, a sua maneira de pensar com relação a esse assunto. Mas o que existe até um certo comentário de que em 2023, e aí eu não sei, realmente eu não vou afirmar nada aqui, se é verdade ou se não é, porque eu não tenho conhecimento, né, de que ele ajudaria muito o Corinthians em 2023, com uma grande parceria. Enfim, eu não tenho essa informação de fato. Tá? Mas o Kia sempre esteve muito presente dentro do Corinthians e eu não duvido de nada no mundo do futebol. Bom, vamos falar agora sobre sobre a lista de dispensados do Corinthians. Bom, tem muita gente, juntando tudo, assim, juntando entre profissional, sub-23, enfim, são 18. É uma barca, é um caminhão, é um busão de jogadores dispensados. Os que estão mais, que nós estamos mais familiarizados, né, jogadores mais, que a gente teve mais contato, pelo menos uns 4 ali, né, que estão confirmados que tchau. Né? Bom, o primeiro é o Ramiro. O Ramiro tinha contrato até... Tem, né, na verdade, tem contrato até 31 de dezembro agora. O clube não o procurou, então a própria esposa do Ramiro postou em rede social que estavam de mudança de São Paulo, agradeceu a cidade,
as pessoas, enfim, estão indo embora. Bom, o Corinthians pagou 20 milhões na época pelo Ramiro, e agora o jogador está saindo de graça. Ele tem 29 anos de idade. Então, o Ramiro fora, né, do Corinthians. Danilo Avelar, lateral esquerdo. Juro que eu nem lembrava que o Danilo ainda era funcionário do Corinthians, atleta do Corinthians, né? Ele foi afastado depois daquele episódio lá de comentários racistas, se não me engano, num jogo lá de videogame, ou coisa assim. E nunca mais jogou com a camisa do Corinthians, nunca mais atuou pelo clube e não vai mais atuar. Então, é outro jogador que tem contrato até o final do ano, disputou o último campeonato pelo América Mineiro, né? Se o América tiver interesse, pode negociar o jogador, mas também está fora. Quem a gente já sabia, Robson Bambu, né? O zagueiro, que não deixou saudades nessa passagem dele aqui no Corinthians, já está liberado para voltar à sua equipe, né, que é o Nice da França, e também o Bruno Melo, né, que chegou até com um certo, bom, será que vai, será que não vai? Né, e não foi. O Bruno Melo volta para a equipe do Fortaleza, também pouquíssimas participações em campo. O Bruno Melo não deixou saudades. E outros atletas, né? Tem o Matheus Matias, tem o Fecim, o Xavier também, que vai embora, né? Tem contrato só até o início de janeiro agora, até o final de janeiro, perdão. Né? Mas jogou pouquinho, se não me engano, jogou 10, 11 partidas nessa temporada, também vai sair de graça. Assim, eu acho que é ruim quando o jogador sai de graça, né? Porque o clube investe e acaba perdendo um patrimônio, né, que sai para outro clube de forma zero, né, custo zero. Bom, então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, então esses jogadores aí estão definidos que saem do Corinthians, tá? Para a gente encerrar esse vídeo de hoje, eu vou falar aqui sobre a situação do Michael. Eu ainda vejo muita gente na live, todos os dias, 9 da noite, hoje tem, 9 da noite aqui no 12 em Campo. Aliás, temos todos os dias. A situação do Michael, eu vejo muita gente no chat perguntando, mas Ivan, tem que trazer o Michael. Então, mas existe uma grande diferença entre tem que trazer o Michael e como eu trago o Michael. Primeiro que, para você buscar um jogador, para você trazer um jogador, você tem que ter contato com esse jogador, você tem que fazer proposta, no mínimo uma sondagem, no mínimo uma proposta, no mínimo uma boa conversa, no mínimo um valor. E o Corinthians não tem nada disso com o Michael. Não fez. O Corinthians esteve muito perto de trazer o Michael na primeira passagem, naquela primeira oportunidade lá que ele acabou acertando com o Flamengo. Depois disso, repito, conversei com uma pessoa muito próxima ao Michael e que a informação realmente é a mais real possível para vocês aqui. Então a situação do Michael é essa, não teve mais nenhum contato, nenhum. Então, essa fonte me disse ontem, Ivan, não tem nada. O mais provável, aliás, não disse mais provável, perdão, disse, não temos nada aqui, seguiremos por lá. Então lá é o Al Hilal, tá? Então ele segue no clube árabe, é muito provável isso. Pode mudar amanhã? Claro que pode mudar amanhã. De repente amanhã um clube faz uma proposta, enfim, e o Michael fica. Mas neste momento, neste dia 5, não existe nada de Michael realmente, cada vez mais longe do Corinthians e cada vez mais distante aqui do futebol brasileiro. Tá? Então o Michael deve seguir lá a sua carreira, onde está empregado, ganhando muito bem, né, no Al Hilal, um dos clubes mais ricos lá do Oriente Médio, né, será um jogador que vai ficar por lá mesmo. A princípio não segue por aqui. E às 9 da noite eu volto. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Agradeço demais a sua companhia. Tem jogo do Brasil hoje, 4 horas, né? Será que vai ser tranquilo contra a Coreia? Eu acho que não, hein? Coreia. Aliás, não tem jogo tranquilo em Copa do Mundo, né, minha gente? Bom jogo para vocês. Espero às 9 da noite. Ative a notificação, clique no sininho aqui, deixe seu like e o seu comentário, muito importante, tá bom? Ótimo dia a todos. Até mais tarde. Tchau, tchau.